noite. Aleluia. Exalta o Senhor nessa noite. Te exaltamos, Senhor. O grande louvor nessa noite, meu Pai. Antes de eu falar, tu estava sobre mim. Ele sempre te escuta sobre você. Tudo tem sido tão bom pra mim, Senhor. Antes de eu respirar, tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Declare bem forte. Nas luzes para as sombras, escala as montanhas, declare, derruba muralhas, derruba as muralhas, destrói as mentiras, encontrar, declare bem forte. Nas luzes para as sombras, escala as montanhas, encontrar, derruba muralhas. Oh,
Glória a Deus. Só quem pode livrar o Senhor quando os seus inimigos vierem contra você, Ele vai te livrar, Ele vai nos livrar. Aleluia! Vamos declarar ao Senhor. Só o Senhor tem esse poder de nos livrar, de nos guardar, de nos proteger. Aleluia! Declara bem forte. Quem pode livrar o Senhor? Sabe cantar. Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar o Senhor? Ele é poderoso. Ele é poderoso para me guardar. Os meus inimigos se levantarem contra mim, Ele fez transformar. O Senhor estendeu suas mãos para me libertar. O Senhor estendeu suas mãos para mim. Aleluia, glória ao Senhor mais uma vez bem forte. Vamos preparar essa igreja nessa noite, porque o único é digno de louvor e adoração já se faz presente aqui nessa noite. Mas depende de cada um de nós atrair essa presença das nossas vidas. Aleluia. Se você chamar o nome dele, se você buscar a presença dele, ele vai trabalhar na sua vida. O Senhor ele não trabalha na vida, não trabalha em nossas vidas se nós não, como se diz, buscar a presença dele, abrir o coração para que ele venha entrar. Não adianta nada. Eu não tenho esse poder, só você tem esse poder de chamar a presença dele na sua vida. Você precisa de renovação, você precisa de uma cura, precisa de algo nesse momento para você. É só ele que pode te dar, mas para isso você tem que dar o seu melhor para o Senhor Jesus. Aleluia. Então declare ao único, que ele é o único digno de todo louvor e toda adoração. Então adorando o Senhor, temos certeza do Pai que seu amor infinito a cada um de nós. Declare bem forte. Ao único digno de receber ao Senhor a honra e a glória, a força e o poder. Ao eterno lugar,
Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Hoje o Espírito Santo preparou tudo para que você estivesse aqui. Por mais que talvez você teve aqui a sua batalha diária, você chegou aqui hoje, você chegou aqui bem, com saúde. Então, abra o seu coração nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Se entregue verdadeiramente a Ele. Deixe Ele entrar na sua casa. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Santo é seu nome, Senhor Jesus. És digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Romanos 12, versículo 1 e 2. Glorifico Deus nessa noite. Maravilhoso mestre. Diz assim a palavra dessa noite: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos para orar. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor, nessa noite, na tua casa, papai. Nessa noite nós te convidamos, Pai, a estar aqui conosco. Pai amado, convidamos o Senhor para que tenha liberdade nessa casa hoje, Pai. Anda por esses corredores, meu Pai amado. Toque em quem o Senhor quiser. Cura quem o Senhor quiser. Que nessa noite essa palavra fale com cada coração hoje. E que o Senhor nos dê discernimento para a compreensão da mensagem. É o que eu te peço nessa noite e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Aleluia, Deus. Te glorifico, Deus, nessa noite. Aleluia, Deus. Quem aqui nessa noite deseja viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É muito bom, não é? Viver a vontade de Deus, ainda mais quando você sabe que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita. Quando você sabe que a vontade de Deus, ela é tudo o que você precisa, ela é feita para você na medida certa. Nós estamos hoje comemorando, cumprindo mais um elo da nossa campanha. Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a palavra que lemos nessa noite é uma das famosas cartas de Paulo. Paulo, que para mim é um exemplo de cristão, e eu admiro a história de Paulo. Se eu pudesse ter acesso aos céus e ter 5 minutos de conversa com alguém, eu escolheria Paulo. Porque Paulo, quando você estuda a trajetória de Paulo, você vê como esse homem conseguiu fazer isso. O que esse homem experimentou de diferente? O que será que aconteceu com Paulo? Que quando ele experimentou a presença de Deus, ele falou assim: a partir de hoje, eu considero tudo como perda. É como se eu estivesse nascendo de novo e fosse aprender tudo mais uma vez. O que será que Paulo experimentou? O que foi que ele viu? O que foi que aconteceu com Paulo? Que ele, a ponto dele falar assim, ele estava sendo julgado, e aí ele falou assim: ó, se me matarem, eu ganho, porque eu vou morar com Jesus. É ganho para mim. Só que se me deixarem vivo, eu vou continuar pregando. Então é ganho para o mundo. Paulo foi um exemplo.
E hoje nós vamos ler, nós estamos estudando uma de suas cartas, a carta a qual ele escreveu aos Romanos. Após a morte e ressurreição de Cristo, os discípulos começaram a fundar igrejas naquele tempo. E uma igreja se instalou em Roma. E Paulo nos ensina com as suas cartas a Romanos que a salvação ela se dá pela graça e pelo Evangelho de Jesus, e que todos tinham acesso a essa salvação, até mesmo os romanos, porque o povo romano é quem vinha oprimindo Israel antes da chegada de Jesus. O povo de Israel era como se estivesse na condição de escravo a Roma. E eles oprimiam o povo. E mesmo assim, eles também eram dignos de receber a salvação. E Paulo começa o capítulo 12 de Romanos dizendo que nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício. Nós devemos nos apresentar, eu e você, devemos estar diante dele todos os dias, em sacrifício vivo a Deus. No passado, tinha-se o hábito de, quando alguém pecava, se eu pecava, se vocês pecassem, vocês tinham que oferecer um sacrifício a Deus. Você chegava ao templo, perguntava ao sacerdote qual era o sacrifício que você tinha que fazer, pois cada pecado ele tinha um sacrifício específico para ser realizado. Um desses sacrifícios, a qual já está até se aproximando a data, era o sacrifício da Páscoa. O sumo sacerdote preparava de antemão um cordeiro, a qual ele usaria para pedir perdão a Deus por todo o pecado daquele povo. Esse era o feriado da Páscoa antes de Cristo. E eu imagino que um certo dia o sumo sacerdote já estava ali preparando o seu cordeiro para mais um sacrifício. Só que aí eu vejo Deus lá no céu falando diferente. Ele bradando lá de cima assim: hoje vocês não vão fazer sacrifício. Quem vai fazer o sacrifício hoje sou eu. E eu pergunto a você, pergunta para o sacerdote, qual que é o sacrifício de Deus? Qual foi o sacrifício de Deus? Pergunte talvez para Abraão, quem foi o sacrifício? Quem é o sacrifício de Abraão? Eu imagino Abraão chorando, com o coração dilacerado, respondendo assim: o filho é o sacrifício. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi o sacrifício. Ele foi o sacrifício vivo para que a humanidade fosse perdoada e tivesse acesso aos céus. Jesus Cristo foi o sacrifício para mim e para você estar sentado aqui hoje. Sabe a história do homem? Ela não tinha, digamos que um motivo. O homem não tinha motivo para viver. Se você pensar comigo, qual que seria a trajetória? O homem nascer, crescer, trabalhar, morrer, morte eterna. Nascer, crescer, trabalhar, viver, morte eterna. Esse era o nosso destino. Você pode para pensar isso, que o nosso destino seria a morte eterna. A gente viria à terra, vamos colocar que a gente trabalhou, ralou a vida inteira. Talvez você se deu mal sua vida inteira, para no final ter a morte eterna. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele envia Jesus
mim e para você, para receber todo o peso de um pecado em suas costas. E Jesus, ele se entregaria como o sacrifício pascual, para perdão e remissão do pecado de todo mundo. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro. E assim Paulo nos diz que nós também devemos nos oferecer em sacrifício. Eu e você devemos nos sacrificar. Só que nós, diferente de Cristo, nós não vamos nos entregar à morte. Eu e você não precisamos morrer para se sacrificar. Nós nos sacrificamos quando nós nos entregamos a Cristo. Quando eu abandono a minha carne, abandono o meu eu para servir ao Senhor. Se sacrificar perante ao Senhor é isso. É abandonar as suas paixões, abandonar o pecado, abandonar aquilo que você gosta, que muitas das vezes você quer muito fazer, mas por amor a Cristo, por ser um sacrifício vivo, você não faz. Sejamos nós um sacrifício vivo. E Paulo ele completa dizendo que esse sacrifício é feito como um culto racional. Qual a definição de culto racional para a igreja? Culto racional pode ser definido como obediência, uma adoração que você faz a Deus consciente dela. É uma adoração que você faz sabendo por que você adora, sabendo por que você serve a Deus, e não de maneira automática. Nos últimos tempos, o que mais acontece é a gente, na correria do dia, acaba que a gente vem para a igreja de forma automática. A gente vem para a igreja para espairecer a mente. A gente vem para a igreja para bater perna. Não, nós devemos nos apresentar como culto racional. Eu estou aqui porque eu sei porque eu estou aqui. Eu sirvo a Deus porque eu sei porque eu sirvo a Ele. Eu adoro porque eu tenho consciência da minha adoração. Um exemplo disso que eu vou dar para a igreja, eu tenho um avô. Esse meu avô ele pertence a outra denominação. Só que se você chegar para ele agora e falar assim, por que você segue essa doutrina? Ele vai falar assim, porque minha mãe seguia. Não é isso que o Senhor quer. Nós que somos pais principalmente, devemos ensinar até mesmo os nossos filhos o porquê de vir à casa do Senhor, o porquê de congregar. Imagina se um filho nosso pergunta a ele, por que você vai na igreja? Minha mãe me levou a vida inteira, eu só vou. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer de nós um culto racional, um culto que prestemos a Ele, sabendo o porquê nós estamos dando graças a Ele, o porquê que você vem lá da sua casa, cansado do trabalho, porquê que você chega até aqui e entoa louvores ao Senhor, se rende aos pés do Senhor, se prostra a Ele. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor está buscando aqui nessa noite. Adoradores conscientes, não adoradores robóticos. Porque se ele fizesse adoração robótica, ele não tinha dado a nós o direito de escolha. Ele poderia ter colocado, vamos dizer, uma programação que nós serviríamos de olhos fechados. Mas não, ele quer uma adoração consciente. Você sabe por que está aqui, você sabe por que se entregou para ele, você sabe por que você precisa dele. Aleluia, Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Paulo, ele vai continuar essa carta aos Romanos dizendo assim, não se conformeis com esse mundo. A igreja deve saber se posicionar como igreja na terra. Nós devemos ter uma posição fixa. E para alguns assuntos específicos,
Nós não devemos nem mesmo abrir a mesa para a discussão. Sabe, o mundo hoje, ele caminha com uma nova diretriz. Ele caminha com a diretriz de que, se isso te faz feliz, não tem problema. Se isso te faz bem, não é pecado. Ele caminha com uma diretriz de, se isso aqui não me agrada, eu mudo. Se isso aqui não me agrada, eu faço de outra maneira. Porque o mundo hoje impõe que nós devemos aceitá-lo como ele é. E que a igreja deve aceitar o mundo como o mundo é. Só que é curioso, né? O mundo exige de nós que nós nos adaptemos a ele. Mas quantas vezes o mundo se adaptou para que nós se alegrássemos com ele? Quantas vezes o mundo fez alguma mudança necessária para aceitar a gente? Pelo contrário, nós somos criticados o tempo inteiro. Se colocar dois cenários de uma situação X e um cristão tiver na situação 1 e vamos colocar uma pessoa comum na situação 2, a atitude do cristão sempre vai ter mais peso. Mesmo que seja correta, irão criticar, irão falar, mas ele é o cristão, ele é o crentão. O mundo o tempo inteiro vai estar pronto e preparado para nos vigiar e nos agredir quando necessário. E assim Paulo diz que tem que ser a igreja. Nós devemos ter posição e não aceitar tudo que é imposto para a gente. Há um tempo atrás, a igreja deve se lembrar da igreja que estava sendo com o assunto da homossexualidade, que todos os pastores deveriam aceitar, e se alguém quisesse se casar na igreja, era obrigatório. Só que se a igreja fica de boca fechada, a gente deve estar fazendo coisas que desafiam a nossa palavra, que vai contra os nossos princípios. Por isso que a igreja tem que saber tomar posição e estar firme na posição. Isso nos faz pensar nos templos hoje que nós vemos por aí na internet. Templos que fazem diversas maracutaias, templos em que pastores, pregadores ou até falsos profetas fazem de tudo para chamar a atenção do mundo, chamar a atenção do público, da terra. Que eu estou fazendo isso na minha igreja é que é para o mundo me aceitar. Eu estou fazendo isso é que o mundo tem que me aceitar. Não é assim. E quando eu estudava essa palavra, eu fiquei pensando até onde que nós, como igreja, devemos ir para ganhar uma alma. Pesado, não é? Talvez você vai pensar agora, Daniel, a alma tem um valor inestimável. Ninguém pode pagar por uma alma. De fato. Só que agora eu vou explicar o que eu disse. Para que você entenda o meu posicionamento e a mensagem. Até onde que a igreja pode ir para ganhar uma alma? Imagina uma linha. Até onde nós, como igreja, vamos, até onde a nossa evangelização está se tornando algo pecaminoso e profano diante de Deus. Até onde que a minha evangelização disfarçada, na verdade, só está gerando pecado, só está gerando desgosto para Deus. Porque hoje em dia muitos se dizem que eu sou pregador, eu sou ministro, prego uma palavra, mas na verdade só envergonham o nome do Senhor, porque as pessoas lá fora olham e fazem chacota do nome de Deus. Eu creio que certamente você já deve ter ouvido a famosa frase: por isso eu não vou na igreja. Na sua esse pessoal fica fazendo bagunça com as coisas, esse pessoal que rouba o meu dinheiro, esse pessoal que fala mal de mim, por causa de pessoas que não se posicionam e que não honram o nome do Senhor, pessoas que envergonham o nome de Deus.
Deus não queria que uma geração inteira morresse no deserto. Eles saem do Egito, acompanhados, liderados por Moisés. Deus não queria matar aquele povo. Só que durante o percurso no deserto, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo começa a desafiar a Deus. Vai lá ver, eles desafiam Deus. Então Deus, após inúmeras misericórdias, porque Deus foi misericordioso com esse povo, após inúmeras misericórdias, Deus vê que aquela geração precisaria perecer no deserto, por culpa deles mesmos, por culpa do povo que insistia em atravessar e quebrar os princípios de Deus. Deus deixou para nós princípios esses a qual Ele mesmo nos fala, não deve estar para negócio. Esses princípios que eu coloquei não é para ser negociado, é isso daqui e pronto, e acabou. E quando a gente se sente autossuficiente o bastante para atravessar e quebrar esse princípio, nós ficamos reféns, viramos alvos da ira de Deus. Não queira ser o alvo da ira de Deus nessa noite. Deus, digno és tu de receber toda a honra, todo o poder e toda a glória. E Deus, Ele tem os seus princípios, a qual Ele não negocia. No livro de Êxodo, nós vamos ver o povo de Israel saindo do Egito. O povo clamou a Deus por um libertador, e Deus ouviu o clamor do povo e envia Moisés. Moisés ia liderar aquele povo rumo a Canaã, a terra prometida, terra que emana leite e mel. E ali estava o povo no deserto caminhando com Moisés. Em certo momento, o povo tem sede e começam a cobrar Moisés. Moisés, a gente está com sede, queremos água, nossos animais precisam de água. Começaram a cobrar Deus. Falaram, olha, se esse Deus trouxe a gente aqui para morrer de sede no deserto, era melhor ficar no Egito, era melhor ser escravo lá, porque lá a gente pelo menos tinha água. Então Moisés se retira e se põe a orar, falando, olha Deus, o povo está furioso, o povo tem sede, o povo está querendo água, Deus. O que nós vamos fazer? O que o Senhor vai fazer? Eu preciso urgente de uma solução, porque o povo está ameaçando até a minha vida, Deus. Então Deus ouve o clamor de Moisés e envia uma solução. Ele diz, Moisés, pega o teu cajado, bate a rocha, Moisés, pega a rocha, que ela vai sair água do povo. Então Moisés faz como Deus mandou. Ele pega o cajado, vai diante da multidão e bate com toda a força na rocha. E diz a Bíblia que a água brotou da rocha e saciou a sede daquele povo. Perceba que o ato de Moisés teve resultado. O povo ficou feliz com Moisés. Moisés vai dar água. Imagina a multidão, Moisés. Moisés deu água para o povo beber. E o povo estava contente também com Deus, porque tinha água. Só que Deus não se agradou do povo, porque eles entraram em contenda e desafiaram Deus. Então Deus decidiu chamar aquele lugar de Meribá, que significa contenda. Aqueles que entraram em contenda comigo. E o povo continuou a caminhar. E vai para lá, vai para cá no deserto. Chega um tempo em que eles coincidem de chegar em Meribá de novo. Eles chegaram naquele lugar mais uma vez. Lá no livro de Números, vai dizer que eles chegaram em Meribá. E olha só que coincidência, tiveram sede de novo. Estava todo mundo com sede. E mais uma vez o povo começou a ficar furioso.
ficou furioso com Moisés, ficou furioso com Deus. O povo queria água. Então Moisés se retira mais uma vez e foi orar. Senhor, o povo está querendo água. Senhor, o povo está querendo me matar. O que a gente vai fazer, Deus? O povo vai morrer ali. Deus falou assim: beleza, Moisés. O povo está querendo água? Vamos dar água para o povo. Só que agora, Moisés, você vai fazer diferente para mim, tá? Fala, Deus. Você vai pegar o cajado, só que você não vai bater na rocha. Você vai tocar nela e dizer a ela que brote água. Beleza, Moisés? Beleza. Moisés chega diante do povo. No momento de tirar a água do povo, ele faz o quê? Outra cajadada na rocha. E diz a Bíblia que a água jorrou mais uma vez. O povo bebeu água. O povo gritava: Moisés, Moisés. O cara da água de novo. O povo estava feliz com Deus. Moisés estava feliz porque o povo não matou ele. Só que um detalhe interessante: o ato de Moisés deu resultado. Ele não fez como Deus mandou, mas deu resultado. Só que tem um porém. Depois disso, Deus chama Moisés em particular e fala assim: Moisés, vem cá, por que você fez aquilo? Eu não te mandei fazer daquela forma. Por causa da sua desobediência, por causa do seu ato, você está proibido de entrar na terra. O ato de Moisés naquele dia impossibilitou ele de entrar em Canaã. Moisés teve resultado, assim como nós vemos no mundo hoje. Vários templos, várias igrejas, vários pastores, vários ministros, vários falsos profetas enviando a mensagem do Senhor, dando resultado, mas não estão sendo aceitos por Deus. Não estão sendo aceitos pelo Senhor. E quem foi Moisés, igreja? Eu te pergunto, quem foi Moisés? Moisés foi proibido de entrar na terra prometida por causa de um ato de desobediência. Quem foi Moisés? A Bíblia diz que Moisés estava lá no monte conversando com Deus e ele fala assim: Deus, permita-me ver a tua face. E Deus fala assim: Moisés, eu não posso te mostrar a minha face, porque se você me ver, o peso da minha glória é tão forte que vai fulminar você da minha presença. E Moisés fala assim: Deus, então deixa eu ver a tua glória. E ele fala assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, está vendo aquelas duas pedras ali? Esconde ali. E eu vou passar, Moisés. Quando eu passar e eu virar de costas, eu vou te proteger e você vai conseguir me ver de costas. Então Moisés fez como Deus falou. Foi ali atrás, escondeu e Deus passou. A Bíblia diz que ele viu Deus de costas. Dá para imaginar isso? O que é ver a glória de Deus? O que é ver o Senhor, ver o nosso Deus? Moisés teve essa honra. Ele viu as costas do nosso Senhor. Olha a honra que Moisés recebeu. Diz a Bíblia que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava como o sol, e ninguém conseguia olhar para ele diretamente. Mas esse mesmo Moisés foi proibido de entrar em Canaã, porque quebrou um princípio de Deus. Quebrou, foi desobediente. Sabe o que Deus falou para Moisés quando ele desobedeceu na terra? Falou assim: olha, Moisés, você está sendo proibido de entrar porque você deixou de santificar o meu nome no meio do povo. Quando você tomou a decisão de bater o cajado na rocha, o meu nome deixou de ser santificado. Por isso, Moisés, hoje você está proibido. Você não entra em Canaã. Pesado, não é? Forte, não é? Acabou glória nessa hora. Acabou aleluia. Que Moisés, o homem que trabalhava para Deus, que fazia para Deus, ele foi proibido porque foi desobediente, porque não quis seguir. Tomai-vos cuidado com nossas atitudes.
tomai-vos cuidados com a voz do Senhor. Por isso devemos estar atentos a ouvir a voz do Senhor. Outra pessoa que o Senhor nos fala fortemente hoje é de usar. Quem foi usar? A Bíblia diz que Davi estava no palácio e ele ficou sabendo que a Arca da Aliança estava numa tendinha no deserto. Então ele falou assim: o que? Não admito eu morar no palácio e a presença do meu Deus está numa tenda no meio do deserto. Traz essa arca para ficar no palácio comigo. Vamos honrar o nosso Deus. E assim Davi faz, manda buscar a arca. Só que Deus deixou um princípio, deixou uma lei. Falou o seguinte com Moisés, quando a arca foi criada: Moisés, a arca da aliança está aí, Moisés. Ela é minha presença. Só que para tocar nessa arca, para dar manutenção e limpeza, é só os levitas, Moisés. E quando quiser, Moisés, transportar essa arca de um lugar para o outro, tem que ser no lombo dos levitas, Moisés. Por isso que a arca tem aquelas duas alcinhas, que é para que os homens carregassem. Tinha que ser nas costas dos levitas. E como é que Davi faz? Coloca a arca no carro de boi e manda o transporte. E diz a Bíblia que no meio do caminho, aqueles bois tropeçam e a arca ameaça cair, ela dá aquela balançada que vai cair. Porém, usando a tentativa de impedir, ele leva a mão para segurar a arca. Só que ele não tinha autorização para isso. Então ele foi fulminado no mesmo momento pelo poder de Deus. Deus é mau? Não. Ele quebrou o princípio. Ele desobedeceu uma ordem direta do Senhor: não tocar a arca se você não for levita. A intenção do coração de Uzá era boa, sim, mas ele desobedeceu. Isso nos mostra que nem toda boa intenção é aceita pelo Senhor. Deus, eu estou pregando aqui no altar hoje, mas a boa intenção do seu coração não me vale. Por mais que tenhamos boas intenções, se nós nos propormos a desobedecermos a Deus, vamos sofrer a ira. A ira vai cair sobre nós. Cuidado com as boas intenções. Cuidado com as atitudes justificadas pelas boas intenções. Porque pelas boas intenções fazemos coisas. Só que se não tivermos o discernimento, nós perecemos. Espera aí, meu coração está numa boa intenção nessa causa aqui, mas deixa eu ver com o Senhor. O que eu posso fazer? Até aonde eu consigo ir e até aonde Ele tem que ir. Sejamos mais espertos e sábios quanto a isso. E Paulo completa dizendo que nós devemos ser transformados no nosso entendimento. Ele diz que depois transformados para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é possível viver a vontade de Deus sem ser transformado. Não é possível sentir o verdadeiro poder, sentir Deus, ver a Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de transformação. Nós precisamos ser transformados para servir ao nosso Deus. Sabe, para servir a Deus, eu precisei ser transformado. Para estar aqui nessa noite, pregando para você, eu precisei ser transformado. Sabe, o velho Daniel, ele precisou morrer para que o novo Daniel transformado estivesse aqui hoje. Eu tive que abrir mão dos meus hábitos, abrir mão de prazeres, de coisas que eu gostava, para estar aqui. Como por exemplo, eu e você, nessa quarta-feira, poderíamos estar em casa, descansando, depois de um dia de trabalho.
mas nós abrimos mão desse descanso para estar aqui cultuando ao Senhor. E isso que sabe que eu estar aqui hoje ministrando para você, não significa que eu já estou 100% transformado. A transformação é um processo que pode levar muito tempo à conclusão. Nós estamos em constante processo de transformação. Nós precisamos abrir mão de muita coisa para servir a Deus. E o mundo tenta te vender a imagem hoje de que você servindo a Deus, você está perdendo muita coisa. O mundo tenta te vender a imagem de que se você deixou o mundo para servir a Deus, você está perdendo. Você está perdendo oportunidades lá fora. Talvez o seu emprego já era para você ser um chefe, mas você não é porque você é cristão. É assim que o mundo tenta colocar na sua cabeça. Que você só vai se dar mal porque você serve a Deus. Mas quando eu e você nos propomos a entender o que significa abrir mão para Deus, entender o que Deus fez por nós, fica fácil desejar essa transformação. Fica fácil desejar mudar para Ele. Quando a gente conhece a Deus verdadeiramente e quem Ele é, fica fácil falar: Senhor, me transforma, Senhor, me muda. A gente passa a desejar isso mais e mais para agradar a Deus. Nosso destino, como eu falei, morte. Mas hoje temos acesso à vida eterna, aos céus. Já parou para imaginar que Deus, Ele entregou tudo quando nós não tínhamos nada para dar em troca? Quem de nós, se hoje Deus falasse assim, a partir de hoje o céu para entrar é comprado? Quem aqui tem dinheiro suficiente para comprar uma vaga no céu? Quem aqui tem bens o suficiente para comprar uma vaga no céu? Ninguém tem. Ainda que eu vendesse a minha casa, todos os meus bens hoje, vendesse órgãos no mercado negro, ainda assim eu não teria o suficiente para comprar um lugar no céu. Mas Deus ainda assim nos entrega tudo na forma de Jesus. Nos entrega tudo como o Cordeiro que morreu por nós, que se entregou por nós, que teve a sua pele açoitada, rasgada, dilacerada, o sangue escorrendo, o peso da cruz em suas costas. Eu imagino que talvez ao carregar a cruz, Jesus transpirava, e o suor tem sal, e o sal escorre na ferida e arde. E ele mesmo assim puxando aquela cruz, cruz essa que não era dele, cruz essa que não era para ele. Ele pegou uma cruz que era minha, ele pegou uma cruz que era sua, e mesmo assim Deus entrega o seu Cordeiro para expiação do pecado de todo o povo. Como? Me diz você agora, como não desejar a transformação para agradar a Deus? Como não querer ser transformado para agradar a esse Deus? Um exemplo de transformação, apóstolo Paulo, a qual escreveu a carta. Paulo era ruim, Paulo matava cristão. Todo mundo que falava assim: olha, eu acredito em Jesus, morre. Lembra lá para o Coliseu? O Coliseu, a propósito, uma das 7 maravilhas do mundo, tem uma história triste por trás. Vai ver a história do Coliseu para você ver. Quantos irmãos nossos não morreram ali? Simplesmente por falar assim: eu aceito Jesus como meu Salvador. Morte do Coliseu. Estevão, quando Estevão era apedrejado, há estudos que dizem de que Paulo estava ali, consentindo com a morte de Estevão. E mesmo assim, Paulo foi transformado. Ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. E aquele encontro foi suficiente para mudar toda a vida de Paulo. A ponto de dizer: hoje eu considero tudo como perda. A ponto de dizer: Senhor, apenas a tua graça vai me bastar.
Se o Senhor só tem a graça para mim hoje, me dá a graça. Ela me basta, ela vai me bastar. Um outro exemplo de transformação, João. João é descrito como um apóstolo do amor. A Bíblia diz que João deitava sua cabeça no peito de Jesus para ouvir Jesus pregar. Só que João não era esse docinho todo. João não era essa belezinha. Sabe quem era João? João, ele tinha um apelido de filho do trovão, junto com seu irmão Tiago. Por quê? Porque o homem era mau, o homem era bravo. A Bíblia diz que João chega para Jesus um dia e fala assim: Jesus, deixa aí no Tiago, quando você estiver lá no seu trono, na sua glória, a gente sentar à direita e à esquerda do Senhor. Olha o que João queria: posição de destaque, posição de poder. Porque quem fica à direita e à esquerda, geralmente é o que nós temos como braço direito, aquele que nos ajuda. E o que João queria? Uma posição de destaque no reino de Deus. E como se não bastasse isso, certo dia Jesus fala assim: João, vai você e Tiago para aqui em Samaria, porque eu estou chegando. Beleza. Eles foram e não demoraram, já voltaram. Quando eles voltaram, Jesus perguntou: você já voltou? Ah, Jesus, chegou lá, começando a pregar, o povo expulsou a gente. Falou que não quer saber do Senhor, não. E aí completa dizendo assim: o Senhor não quer que a gente ora para Deus mandar fogo do céu e queimar esse povo tudinho, não? Esse era João. E como que João é conhecido? Apóstolo do amor. Quem conhece João pela primeira história ia falar que ele é apóstolo do amor? Na onde que você vai dizer que João, declarando isso, vai ser apóstolo do amor? Porém, depois da transformação, João foi o único que foi com Jesus até os pés da cruz. Jesus foi o único que estava ali. Perdão, João era o único que estava ali. Quando Jesus olha lá de cima, cadê Pedro? Cadê Paulo? Cadê Silas? Cadê meus discípulos? Eu tinha 12. Cadê? Só vejo João. Só João está aqui prostrado aos pés da cruz. Só João está aqui. E aí você me pergunta: por que João viu que ninguém viu? Por que João esteve onde ninguém esteve? Por que João experimentou a glória de escrever o livro de Apocalipse? Porque ele foi o único que foi com Jesus até os pés da cruz. Ele foi o único que estava ali: oh meu Senhor, meu Jesus morreu, meu Jesus sofreu, meu Jesus foi entregue à morte, ele nem culpa tinha. Oh meu Jesus, e agora? O que será de nós? Só nos chama para sermos transformados, para que a gente viva a vontade de Deus. Não tem como eu falar para você que você vai viver a vontade de Deus sem ser transformado. Não tem como, porque o nosso eu antigo é imundo. O nosso eu de fábrica, vamos assim dizer, ele vem com defeito. O nosso eu no mundo, ele não vive a vontade de Deus, ele vive a nossa vontade. É por isso que você vai ver que tem gente que vem à igreja, tem gente que ora, tem gente que busca, tem gente que entra de campanha e sai de campanha, mas não muda nada. Por quê? Porque não se deixou transformar. A vida dele parece que está parada naquele mesmo lugar sempre. E ele clama a Deus, ele bate o pé, ele determina, mas nada muda. Por quê? Porque ele não muda, porque ele não quer mudar, ele não quer se posicionar para Deus. A gente pede a Deus: Deus, muda a minha vida financeira para eu continuar gastando tudo nos bares. Deus, muda a minha saúde para eu perder ela no mundo afora de novo. Deus, renova meu espiritual, me dá um espiritual diferente para eu consultar o zodíaco amanhã, para eu dizer que a minha sorte é baseada no zodíaco, na astrologia.
Só vive a vontade do Senhor quem se deixa ser transformado por Ele. Santo Senhor, peço no nome de Jesus. Os diáconos podem se preparar para o Senhor. O Senhor hoje chama a nossa atenção. Assim como o povo de Israel, Ele não quer te perder. Ele não quer que você morra no deserto. Ele te dá chances. Ele demonstra a misericórdia. Pode nos entender. Por isso que diz que Deus, um atributo de Deus é a longanimidade, que significa ser tardio em se irar. Mas, ainda assim, se você abusar, Ele se ira. Sofrer a ira do Senhor. O Senhor quer tratar com a gente sobre o nosso sacrifício. O sacrifício que fazemos diante do Senhor. E nós possamos nos apresentar a Ele como cordeiros, como sacrifícios vivos diante de Deus. E que não devemos aceitar as imposições do mundo sobre nós. O que o mundo declara para você, o que o mundo diz para você, não, você é salvo em Cristo Jesus, então você não tem que aceitar o mundo, você não tem que aceitar a imposição do mundo sobre você. Devemos ter a posição de cristãos, de servos de Deus. Devemos ser transformados para vivermos a vontade verdadeira do Senhor. Precisamos abrir mão de mudanças para sermos transformados. Coloque-se de pé essa noite, nós vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Ele, pedir a Ele: Senhor, me dá um novo coração, transforma o meu interior, transforma a minha mente, papai, nessa noite, transforma aqui dentro, papai, meu coração. Clame a Ele nessa noite, curva a cabeça. O Espírito Santo de Deus. Oh, Papai amado, nessa noite, eis aqui teus filhos, meu Pai. Eis aqui a tua igreja viva, meu Pai. Que quer, Senhor Jesus, se apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo, Papai. Muda, Senhor Jesus, nessa noite aquilo que é necessário. Muda, Senhor Jesus, nessa noite o que é preciso para que a gente agrade ao Senhor. Muda o que é preciso, o que é necessário para que eu consiga, meu Pai, achar graça diante de Ti. Meu Pai amado, se a minha mente é o problema, transforma a minha mente, muda a minha maneira de pensar, tira toda a impureza, tira toda a perversidade, transforma a minha mente. Pai amado, se todavia o meu coração é o problema, transforma o meu coração, me dá um coração novo, tira todo o coração de pedra, tira toda a frieza espiritual, tira tudo aquilo que me impede de Te amar, tudo aquilo que me impede de Te receber no meu coração, e nessa noite eu seja transformado dos pés à cabeça, da cabeça aos
fé no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Coloque a mão no teu coração. E se você pode, declare: eu sou o sacrifício vivo. E eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Oh, glorioso. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Podemos aceitar no nome de Jesus. Quero só lembrar a igreja que sexta-feira nós temos culto às 19h30, aonde nós ainda estamos dentro do propósito. Jesus é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E sábado já é o congresso de mulheres, jardim secreto. O congresso vai começar às 18 horas na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, aonde nós seremos ministrados pela pastora Sandra Alves e pela pastora Elise Pierre. Então, que nós possamos, você já adquiriu a sua inscrição. Se alguém que não tem e quer participar, nos procure. Eu sempre gosto de dizer que nós não temos espírito de adivinhação qualquer no campo. E nós não vamos saber se você nos procurar. Teremos a maior alegria, Eu tenho a maior alegria de investir na vida da igreja, para a igreja crescer. Então, que você possa, se você ainda deseja participar, ainda tem alguns convites aí, alguns ingressos, que você pode estar nos procurando no nome de Jesus. Será uma noite maravilhosa. Vai se preparando, que será um congresso bem longo, Então são duas ministrações, tem período de louvor, de oração. Estou imaginando aí que até umas 9h30, mais ou menos, tem que encerrar. Então que você abra o seu coração. Não, já estou te falando, você me preocupar, me voltar para casa, tem que ir embora. Não, vai tranquilo, vai para participar, abra o coração, seja ministrado, amém? No nome de Jesus, que verdadeiramente nós possamos aproveitar tudo de melhor que o Senhor tem para nós. Aproveita 100%, porque às vezes nós não aproveitamos o 100%, mas aproveite o 100% daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, no nome de Jesus. Domingo pela manhã, nós temos a escola bíblica de 9 às 10 da manhã. Todo domingo é o momento do conhecimento. Conhecimento, aleluia. Ninguém tira de você. Muitas vezes a Bíblia declara que o povo perece por falta do conhecimento da palavra de Deus, por falta do conhecimento do poder e da palavra de Deus. E informação, conhecimento é poder. Se você tem informação, se você tem conhecimento, é poder na sua vida. Porque tem coisas que talvez ninguém mais sabe, para você sabe. E aquilo que é conhecimento para mim, para você, ninguém mais pode tirar. Aquilo que eu aprendo, aquilo que você aprende, ninguém pode tirar. Você aprende a andar de bicicleta, isso você pode levar anos sem andar. Quando você subir a bicicleta, você vai andar bonitinho. Você não vai errar. Então, nós precisamos valorizar o que é aprender mais de Deus, o que é aprender mais da palavra. Então, todo domingo, de 9 às 10 da manhã, tem a escola bíblica, tem o momento do café depois da escola bíblica, que você toma um café, dá tempo de esperar o almoço tranquilamente, para você passar o dia com a sua família, adorando, bendizendo, o santo nome do Senhor. Pai, pastor, passar o dia com a família, adora a Deus agora, delícia. Os pais, os filhos, é a comunhão dentro do lar. Olhar do seu lado, um pedaço do céu. Você não pode esquecer, a sua casa tem que ser um pedaço do céu, em nome de Jesus. Nunca declara que minha casa é um inferno, nessa casa só tem briga, nessa casa só tem contenda. Nunca abra a sua boca, não dê munição para Satanás lançar contra você mesmo amanhã ou depois de amanhã. Na hora certa, ele pega a palavra
quando a palavra que sai, ela sai para executar exatamente aquilo que ela foi ordenada a executar. Então, que nós possamos estar preparados para conhecer a palavra, passar o dia com a nossa família, que a graça do Senhor esteja sendo sobre nós. E domingo à noite, nesse domingo em especial, é o culto de Santa Ceia. É o culto onde nós estaremos aqui entrando na quinta semana da campanha Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nesse domingo, nós estaremos na Santa Ceia, nós ensinamos você a fazer 3 primícias no culto da Santa Ceia. Primeiro, uma primícia espiritual, alguém que você convida para ouvir a palavra de Deus. Segundo, uma primícia social, um alimento que você tira lá do seu celeiro para que haja na casa do Senhor. E terceiro, uma oferta de agradecimento ao Senhor. E nesse domingo de Santa Ceia, você levou o envelope e o cordeiro da sua casa para você ofertar em favor da sua família. Não é um envelope de oração, mas você levou o envelope para a sua casa. E o seu envelope, a sua oferta de primícia, você vai ofertar, você vai colocar aí no seu coração. Eu coloquei uma oferta de R$12,90, R$10,29, ou R$12,90 e R$129. Coloca no seu coração. Uma oferta de primícia, de agradecimento a Deus pela minha família. Que você possa, nós estamos orando pelo propósito da campanha do Cordeiro, orando 3 horas da manhã, iniciamos os 21 dias de jejum, de oração. Toda a madrugada nós estamos orando e que você possa estar participando. O culto da Santa Ceia, irmãos, quem é salvo não perde a Santa Ceia. Fala comigo, quem é salvo? Não perde a Santa Ceia. Então você não pode ficar fora do culto da Santa Ceia. E o culto da Santa Ceia, ela é tudo isso que nós estamos vendo dentro da campanha do Cordeiro. A campanha é intencional. E o culto da Santa Ceia deste mês, do mês de abril, é o mês que nós vamos comemorar a Páscoa, também. Então, que nós possamos valorizar o culto da Santa Ceia. Você é salvo e não pode perder a Santa Ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo declara no livro dos Coríntios, para minha e para a sua vida, o que o Senhor Jesus nos ensinou, que na noite em que ele foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, o sangue de uma nova aliança, que nos purifica de todo o pecado. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, Santa Ceia tem que ser valorizada. Há muitas pessoas que não participam da Santa Ceia, mas a Bíblia diz, Jesus falou: quem não participa do meu sangue e do meu corpo, este não tem parte comigo. Então, que você possa valorizar a Santa Ceia. Eu não estou tomando Santa Ceia não, porque eu briguei na minha casa, teve contenda na minha casa, mas o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Você fica sem tomar? Como é que é? Como que funciona? Você não pode permanecer na prática do pecado. Pecar, todo mundo vai pecar. Tem alguém que não pecou hoje? A Bíblia, Daniel, eu gostei do João, Daniel. Você vê que ela na força deles, verdade. Que Jesus fala para mim e para você. A Bíblia é clara a dizer: se eu falar que eu não pego, eu já estou pecando. Então não pode nem falar que eu
porque o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. E nessa hora vai passar para você os envelopes de dízimo, de oferta. Se você ainda não pegou o envelope do cordeiro, você vai pegar agora para domingo, você trazer no altar do Senhor, no nome de Jesus. Você vai pegar também os papéis da permissão social, em nome de Jesus. Irmãos, hoje vocês que estão aqui vão levar esses papéis do Sermão da Montanha para nós. Coloca na caixa do correio do seu vizinho, coloca debaixo do portão de alguém. Nós já estamos aí nas últimas semanas, podemos ficar guardando aqui. Você vai levar de vídeo para você vai convidar. Não vou falar com ninguém, coloca lá na caixa do correio, deixa a pessoa saber que o que é que está acontecendo em Governador Valadares através da igreja, que você participe, que você é abençoado no nome de Jesus. Segure na sua mão o seu dízimo, segure na sua mão a oferta. Vamos consagrar ao Senhor nesta noite. Toda vez que você oferta, toda vez que você devolve o dízimo, você está mantendo a casa de Deus. Glorioso Deus, a ti esta noite, Jeová, Jiré, Deus provedor, consagra os dízimos e as ofertas, em obediência à tua palavra, repreendo o adorador, o portador, o mirador e o destruidor. Abre a janela dos céus e derrama bênção sem medida sobre a vida da tua igreja nesta noite. Deus soberano, Deus poderoso, aquele que planta e colhe 30, 60, 100 vezes mais. Meu Deus, eu estou orando, eu creio que todos estão orando, para que as indenizações que é de direito do teu povo, por causa da queda das barragens, meu Deus amado, que seja liberado, nada mais, nada menos, o que é de direito, porque o Senhor é justo juiz. Meu Deus, aqueles que precisam receber, aqueles que precisam pagar, ter todas as condições necessárias para o louvor da tua glória. Abençoe a vida financeira do teu povo, seja provedor para eles, ó Pai, como eles são provedor nesta casa, em nome de Jesus. Amém e amém. A salva vai passar e você pode ofertar nesta noite, no nome de Jesus. Pode distribuir os folhetos, Rosimeire. Glorioso Deus. Pega tudo, pega da beleza para levar tudo. Dá um montinho. Você vai entregar o seu vizinho, você vai colocar, leva para alguém da sua escola, do seu trabalho. Amém? O folheto é bonito, gente. Não tenha vergonha, ele é muito bonito. Dá para você entregar, evangelizar, seja um missionário, né? Em nome de Jesus. Daí o Sermão da Montanha, dia 19, deve ter mandado o sermão, né, cara? Dia 19, na primeira igreja, vai ter o congresso de jovens. O pastor Júnior Trovão vai estar ministrando, amém? É um investimento de R$10, uma oferta simbólica, né? De R$10 para participar, os jovens participar, adultos, você quer participar também, pode ficar à vontade, vai ser um trabalho maravilhoso, vai dar no sábado, dia 19, na primeira igreja, se não me engano, 17 horas. Então, que os jovens, né, aquele jovem que me procurou, você que quer participar também, então vamos aí trabalhando para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos retornar para o nosso lar nesta noite. Glorioso Deus, te adoramos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. E que verdadeiramente, meu Deus, o maior milagre da nossa vida não é receber cura, bênçãos do Senhor, mas é permanecer na tua presença, diante das dificuldades, diante das barreiras,
como hoje foi ministrado, Deus, no terceiro dia do jejum, pelo reverendo Mário de Oliveira. Meu Deus, que essa ministração seja impregnada na nossa alma, no nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós consagramos ao Senhor cada um destes dias, de 21 dias de jejum e de oração. É o jejum da vitória. Abre as portas, abre as fronteiras, conceda, meu Deus amado, o milagre que o teu povo precisa, mas acima de tudo que haja resistência para permanecer na tua presença, Deus, diante de cada dificuldade que possamos encontrar, no nome de Jesus. Nos dê uma boa noite de sono e de descanso, e que o dia de amanhã seja muito melhor do que o dia de hoje, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todo este povo de Deus, hoje e para todo sempre. Cumprimento o irmão e a irmã que está do seu lado, de primeira paz. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.